Mateus capítulo 16. A palavra de hoje é uma palavra que falou muito forte ao meu coração. Essa palavra estava preparada para a gente ministrar ela somente com os pastores hoje de 1 hora. Mateus capítulo 16, verso de número 13. Mateus 16 e 13. Adriano, se você puder melhorar um pouquinho o retorno. Diz assim, queridos: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. É ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não falassem para ninguém que ele era o Cristo. Verso 21. Desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que ele fosse morto, mas no terceiro dia ele ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Algumas traduções dizem assim: aparta-te de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus falou aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo, mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. A gente vai para o capítulo 17 agora. Vocês vão entender porque eu estou lendo tantos versículos. No verso 1 do capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em um monte em particular, a um alto de um monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, imagina na voz do pastor Chico Chagas: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou, dizendo: levantem-se, não tenham medo. Então, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E eu quero que você fale isso comigo: mais ninguém
a não ser Jesus. Mais uma vez para ficar bonito, mais ninguém a não ser Jesus. Pai, muito obrigado. Eu peço que a Tua palavra fale ao nosso coração. A Tua palavra é luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, usa mais uma vez essa palavra para produzir em nós aquilo que o Teu Espírito Santo deseja. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor dê aquela aplicação única que a gente precisa para poder crescer espiritualmente aqui. Abençoa cada irmão que está aqui essa tarde, cada pessoa que me acompanha também de casa. No nome de Jesus, a igreja diz. Queridos, Mateus capítulo 16 e o capítulo 17 eles estão intimamente conectados. É por isso que a gente leu essa sequência de versículos, porque o que foi revelado a Pedro, ou o que Pedro descobriu por revelação, meio que se concretizou no capítulo número 17. Se a gente pudesse falar, eu pudesse dar um título, um trilho central para essa pregação de hoje, no Pão da Vida Day, seria: nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Nós precisamos entender que o lugar que Jesus ocupa na nossa vida, ninguém mais pode ocupar. Chegou um momento da caminhada que Jesus precisava mostrar para os seus discípulos que Ele era mais importante do que qualquer outra coisa. E chega um momento da nossa vida em que Jesus precisa colocar a gente no banco, precisa sentar a gente numa cadeira, precisa alinhar a nossa vida e dizer: eu tenho mais importância do que todo o resto. Muitas pessoas têm suas vidas, seu trabalho, seu emprego, as suas finanças, a sua família, a sua igreja, o seu pastor. E apesar dessas coisas ocuparem um lugar no nosso coração, elas de maneira nenhuma podem ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Um dos meus temores com a Pão da Vida, eu sei que nós amamos essa igreja, fazemos parte dessa família, mas nós não podemos ser clubistas com essa igreja. Como assim, pastor Gabriel? Essa palavra estava preparada para eu falar para os pastores, na reunião que a gente ia fazer hoje de 1 hora. E eu, meditando sobre isso, eu percebi que a gente precisa colocar Jesus no canto dele de volta. E a gente precisa começar a alinhar a nossa vida. Porque a partir do momento em que a gente coloca uma placa, que a gente coloca um título, que a gente coloca uma pessoa no lugar onde só Jesus pode ocupar, a nossa vida fica toda bagunçada, meu irmão. A nossa vida fica toda desordenada. A gente passa a pecar por não ter as prioridades bem definidas. Por que a gente começou a ler no verso de número 13 do capítulo 16? Jesus chega para os discípulos e diz: para as outras pessoas que não conhecem quem eu sou de verdade, elas pensam o que de mim? Para as outras pessoas, Jesus tinha a multidão que o acompanhava, mas tinha os discípulos que dormiam e acordavam com ele. Jesus tinha uma multidão que todas as vezes que ele ia operar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, essa multidão ficava esperando receber pão, esperando receber peixe, esperando receber virtude. Para essa multidão Jesus pregava, mas o segredo do reino do céu Jesus revelava somente para 12. A Bíblia diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Esse o Senhor revelará o segredo do seu coração. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: papai do céu quer revelar segredo para você. A Bíblia diz: poderia eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Rapaz, eu já tive muitos bons amigos. Glória a Deus por isso. Eu tenho muitos bons amigos, pessoas que eu amo de coração, que servem a Jesus comigo, que batalham comigo todos os dias. E aqui e acolá a gente tem os seus amigos que são confidentes. Quem aqui tem um amigo confidente? Levanta assim a mão. Ou já teve? Aquele amigo que você conta o segredo, você abre o coração, você chega e diz: ó, aquele amigo que você não tem medo de dizer: estou planejando fazer isso, estou planejando comprar isso, estou planejando reformar minha casinha. Porque tem uns amigos que nós não podemos fazer isso, né? Tem ou não tem? Tem um que nós não podemos fazer isso não. Nós não podemos contar de jeito nenhum não. Se contar dá errado. Mas tem uns amigos que a gente tem um carinho, uma estima, uma confiança, e aí a gente pode abrir o nosso coração. Porém, a Bíblia diz que Abraão tinha um amigo assim, onde o coração dele se abria e o coração desse amigo se abria para com ele. Só que esse amigo não era de carne e osso. Esse amigo, Abraão chamava ele de Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Imagina aí Abraão ser confidente de Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor sempre está revelando as coisas deles. Então Jesus chega e diz: eu sei que nesse momento tem pessoas que pensam algo de mim. O que é que elas pensam? As pessoas que têm esse relacionamento com Jesus de longe
pensam muita coisa sobre ele. Para muitos, Jesus é só um provedor. Para muitos, Jesus é só aquele que vai pagar a conta no final do mês. Para muitos, Jesus só é aquele que vai chegar e socorrer e botar o dinheiro no seu bolso na última hora. Ou para outros, Jesus somente é aquele que vai chegar e dizer: seja curado. Ou para outros, Jesus só é aquele que vai libertar, que vai resgatar a família. E Jesus disse: a multidão pensa isso de mim. Quando os discípulos falam, o Senhor é como João Batista, o Senhor é como Jeremias, o Senhor é como Elias, eles estavam dizendo: para as outras pessoas, o Senhor é mais um dos profetas. Para as outras pessoas, o Senhor é mais um homem de Deus. Para as outras pessoas, o Senhor é mais um que foi levantado com poder e autoridade. Só que aí ele troca essa pergunta. E aí eu quero convidar você a entrar comigo nessa mensagem e a pensar: quem somos nós aqui? Aquela multidão que tem Jesus como provedor, somente que paga nossas contas, como aquele que nos cura, aquele que liberta a nossa família. A multidão tem essa mesma percepção de Jesus. A multidão tem essa mesma percepção de Cristo, que Ele cura, que Ele expulsa demônio, que Ele transforma, que Ele faz milagre, que ninguém passa fome perto dEle, porque no final da festa Ele faz rodízio de pão e de peixe para todo mundo. A multidão tem essa percepção. Só que nós não somos chamados para ser multidão. Logo após Jesus falar, a multidão pensa assim, aí ele fala o versículo de igreja. A primeira vez que o termo igreja aparece no Novo Testamento é aqui. Jesus fala sobre a igreja logo após Pedro receber a revelação do Pai sobre quem Jesus era. Para todo mundo que está lá fora, além das paredes dessa igreja, vivendo sua vida todo dia, Jesus é aquele que ajuda. É um caba bom. Jesus é top. Ninguém tem o que falar de Jesus. Mas para nós que estamos aqui, aí a gente vai ver que nós devemos ter a mesma resposta na ponta da língua. Quando Pedro, logo após Jesus perguntar aos seus discípulos no verso 15 do capítulo 16: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro tomou a vez. Quando o mundo perguntar quem Jesus é, tome a vez e fale quem Jesus é. Eu vou falar isso de novo, você não entendeu. O mundo lá fora não sabe quem é Jesus, mas quando o mundo perguntar quem é Jesus, tome a vez e fale. Tome a vez e fale. Nós muitas vezes temos a primazia de falar, de se precipitar, para talvez falar uma besteira, para responder uma coisa. As irmãs que não tem mais, graças a Deus, mas no passado tinha unção de barraqueira, hoje não tem mais, né? Ficou no passado. Às vezes a gente se apressa para falar tanta besteira. Às vezes a gente se apressa para falar aquilo que não vem da palavra. Só que aqui o que é que a gente aprende? Quando perguntam quem é Jesus, você, se chegasse para você e perguntasse para você, Jesus é o quê? Se o Senhor Jesus chegasse aqui nessa igreja, desse uma encarada, colocasse você num canto de parede e dissesse: eu sou o quê na sua vida? Aqueles que eram íntimos entendiam quem Jesus era. Quando foi perguntado, aliás, nem foi perguntado, quando Jesus veio no meio de uma multidão, no Rio Jordão tinha uma multidão esperando ser batizada. Aquele que é íntimo do Pai sabe quem é Jesus na vida. Quando tem uma grande multidão esperando para ser batizada, vem Jesus caminhando para ser batizado. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele a quem eu falava que antes de mim vem um que é muito maior do que eu. Eu estou aqui somente para preparar o caminho para Ele. Não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. Os fariseus chegaram para João e perguntaram: quem foi que lhe enviou? Quem você é? João disse: não, eu sou só um negócio balançando no meio do deserto. Eu sou só uma cana balançando no meio do deserto. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Lembra do que o profeta Isaías profetizou? Voz do que clama no deserto: endireitai os caminhos, preparai para o caminho para o rei. Eu sou esse. Eu sou esse. E quem é aquele que vem? Não, ele vai vir. Eu estou batizando vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de eu, vocês não estão ligados. Aquele que vem depois de mim, eu não sou nada. Vocês estão achando isso aqui massa, tal, porque nunca mais tenha levantado profeta. Mas o que vem depois de mim, eu não estou entendendo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia.
Aleluia, glória seja dada a Jesus. Os íntimos sabiam quem Jesus era, sabiam quem Ele era. É uma revelação que o Pai gera no coração. É uma revelação que o Espírito gera no coração. O Espírito de Deus revelou a João Batista que sobre aquele quem ele batizasse, o Espírito viesse e pousasse, esse seria o enviado de Deus, o Cristo. O Espírito revelou. Quando Pedro recebe essa pergunta, quando pergunta: vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo é o mesmo ungido. Ungido. Cristo é igual a ungido. Ungido significa escolhido, eleito, aquele que recebeu algo especial ou teve sua cabeça ungida com óleo. No Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam unção. Nós tínhamos o profeta, nós tínhamos o rei e tinha o sacerdote. Esses três eram os ungidos no Antigo Testamento. Quando Pedro olha e diz: tu és ungido, tu és o Cristo, ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem uma unção sobre a sua cabeça. No Antigo Testamento tinha o rei, o profeta e o sacerdote. Vamos repetir comigo: rei, profeta e sacerdote. A gente olha para Samuel, por exemplo. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, mas Samuel não era rei. Moisés era profeta, Moisés era sacerdote, mas Moisés não era rei. Davi era rei, Davi era profeta, Davi não era sacerdote. Mas o Senhor Jesus Cristo, só Ele é rei, só Ele é profeta, só Ele é sacerdote. Ele é o perfeito representante único. Se eu quisesse uma representatividade diante de Deus, eu procurava o sacerdote. Se eu quisesse alguém para julgar a minha causa, eu procurava o rei. Se eu quisesse uma palavra revelada, eu ia atrás do profeta. Quem está entendendo diz amém? Haviam três pessoas para representar: o sacerdote, o profeta e o rei. Se eu quisesse alguém para julgar a minha vida e me governar, rei, me ajude. Se eu quisesse alguém para me dar uma palavra de direção, curar a minha vida, um milagre, profeta. O pessoal procurou o profeta Elias, profeta Eliseu. Buscavam um profeta Isaías, que foi o que curou o rei Ezequias, por poder de Deus. Então, se eu quisesse uma cura, um milagre, uma transformação, procurava o profeta. Se eu quisesse perdão para os meus pecados, eu procurava o sacerdote. Eu trazia o cordeiro para que o sacerdote matasse o cordeiro e eu tivesse o meu pecado perdoado. Então eram três cargos. Só que aqui, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que em Jesus eu não preciso mais procurar 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ele é tudo que eu preciso. Ele tem palavra para a minha vida, Ele tem cura para a minha vida, Ele tem perdão para os meus pecados, pois Ele é o Cristo, ungido de Deus. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Dá um glória a Deus, irmão. Essa revelação sobre quem Jesus é, só quem pode fornecer é o Pai. Para muitos que estão aí fora, não faz sentido nenhum a gente estar aqui. Meu irmão, não tente fazer os naturais entender os espirituais. Paulo diz que isso não dá certo. Para quem está lá fora, para quem não entende os mistérios, a Bíblia diz que os mistérios do reino de Deus são loucura para os homens. Então não faz sentido nenhum. Para a gente entender que Jesus é tudo o que a gente precisa, nós precisamos receber a revelação do Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou quando disse: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque entender que Jesus é tudo o que você precisa, só pode ser revelado pelo Pai. Então, se a gente está vivendo um evangelho onde Jesus não é tudo o que a gente precisa de outros complementos, a gente precisa de outros aditivos, é porque o evangelho que a gente vive, ele não é evangelho de Deus. Amém ou não amém? Eu vou repetir mais uma vez para vocês entenderem. Se o evangelho que a gente está vivendo, se a nossa fé é com Deus, ela precisa de mais coisa além de Jesus, além do Cordeiro, além do ungido, é porque esse evangelho não é o evangelho de Deus, não é o evangelho do Pai. Existe um evangelho por aí que é um evangelho meio transgênero, que é um evangelho meio misturado, é um evangelho meio gasolina adulterada, é um evangelho todo falsificado, é um evangelho água de chafariz, meu irmão, não é água da vida. É um negócio assim que você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, nem o que vai fazer dentro de você.
Nada contra o chafariz, meu irmão, é só uma brincadeirinha minha. Você não sabe de onde vem aquela água, está armazenada num lugar que você não sabe como, e você toma aquilo e não sabe o que é que vai acontecer. Então esse é o evangelho mudado que está por aí, onde as pessoas chegam para você e dizem: não, Jesus é bom, mas você precisa de mais alguma coisa. Jesus é bom, mas você precisa de um amuleto. Jesus é bom. Só uns 2 meses que isso aconteceu. Um amigo nosso lá da academia se mudou. Deus abençoou ele, conseguiu comprar a casinha própria. Ele nem crente é. E disse: pastor, me dê um negocinho para eu colocar lá na casa para abençoar. Aí eu olhei assim para ele. Ele só estava lá do meu lado. Como é? Não, eu mudei para uma casa nova lá, e eu queria colocar um negócio lá para abençoar a casa. Um óleozinho, uma aguinha. Eu falei: não, meu irmão, isso aí é do outro sindicato. Tá certo? Isso aí é de outra parada. Esse negócio. Queria que eu botasse, irmão, uma aguinha benta lá na casa dele. Não, meu irmão, isso aí do outro partido. Tá bom? É de outra família. Não tem nada para tá lá. Aí ele disse: o que é que você tem me dar? Você me dá uma Bíblia? Não sei o que, não sei o que. Não, irmão, te falo um negócio para você. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você se render a Jesus com seu coração, eu vou falar uma coisa que vai abençoar a sua casa. Você vai abençoar a casa pelo poder de Deus. Aleluia. Eu falei para ele, eu disse: você está procurando um amuleto, você está procurando um negócio para toda vez que você chegar em casa e dizer: rapaz, isso aqui está abençoando minha casa. Eu falei: não, não é isso aqui não. Quem abençoa a minha casa, quem protege a minha casa, quem cura a minha casa é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Só que essa mensagem não ficou muito clara no coração dos discípulos. Jesus precisava dar um intensivão. Porque por mais que Jesus tivesse falado para eles, por mais que Jesus tivesse chegado para Pedro e disse: Pedro, acertou, Pedrão. Boa, Pedro. É isso aí que eu espero de você. Não demorou muito tempo para Pedro esquecer isso. No capítulo número 17, imediatamente após o capítulo, 6 dias depois, irmão, misericórdia, Pedro não botou no culto do outro domingo. Jesus se apareceu para ele e disse: Pedro, você acertou. Foi o Pai que revelou isso no domingo. Quando foi na sexta-feira, o Pedrão desviou do caminho. Como assim, pastor Gabriel? Uma semana atrás, Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Senhor é tudo o que eu preciso. No capítulo número 17, a gente vai ver uma mudança da posição de Pedro. Por que você diz isso, pastor Gabriel? Jesus pega Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos, sobe o monte. Quando ele sobe o monte, é um monte da transfiguração, ele revela a sua glória, ele revela a sua presença, ele mostra para os seus discípulos: eu sou o Cristo. Ele revela, ele mostra. Tem uma frase muito boa, eu não lembro agora de cabeça tal qual é, mas é mais ou menos assim: Deus, ele se disfarça para poder se revelar aos homens. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que para ele se revelar a nós, ele tem que meio que se esconder. Para Deus se revelar, ele tem que se esconder. Porque se ele se revelasse da maneira que ele é, a gente não suportaria tamanha glória. Ele não suportaria tamanha glória. Só que nesse momento, Jesus meio que tira o véu. No Monte Tabor, Jesus meio que tira o véu. Na hora que ele sobe, o Monte da Transfiguração, chamado Monte Tabor, eles sobem lá, estão lá em cima. Jesus se transfigura, e a Bíblia diz que o rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eu não sei se eles pegaram mais detalhes, mas se você quiser ver mais detalhes disso aqui, tem lá Apocalipse, capítulo número 1. Quando a Bíblia diz que o rosto dele brilha como o sol, os pés são como latão reluzente quando sai da fornalha, ele tem uma roupa de linho branco, ele tem um cinto aqui dizendo que ele é sacerdote, e na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Seus olhos são como chamas de fogo, meu irmão. Aleluia. Eles veem a glória do Cristo. Só que aí naquele momento, enquanto eles estão lá, aparece também Moisés e Elias. As duas figuras mais importantes do Antigo Testamento: Moisés e Elias. Moisés e Elias, os dois homens de maior destaque do Antigo Testamento. Um representando todos os profetas, outro representando a lei. Um representando toda a história de Israel, e outro representando a unção e o poder de Deus. O legado de Elias era tão forte, o legado de Elias era tão marcante, que milhares de anos depois ainda se falava em Elias. Milhares não, perdoe, centenas de anos depois ainda se falava em Elias.
Quando perguntaram, quem dizem que eu sou? Disse, o senhor não é Elias, não? Tão marcante que era Elias. De tanta unção, de tanto poder. Só que aí, enquanto está lá, Pedro mais uma vez se apressando e tomando a palavra, não para declarar a soberania de Cristo, não para declarar a supremacia de Cristo. Ele diz, Senhor, é tão bom estar aqui. Que tal se a gente fizer 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para o Moisés e outra para o Elias. No momento em que Pedro cogita essa possibilidade em seu coração, a voz do Pai aparece. A voz do Pai surge. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu não sei se Pedro fez isso conscientemente ou inconscientemente, mas no momento em que ele diz, eu vou fazer uma casa para Jesus, uma casa para o Moisés e uma casa para Elias, ele está dizendo, Moisés e Elias têm a mesma importância que Jesus tem. No momento em que ele diz, eu vou construir uma tenda para o Elias, que é profeta, vou construir uma tenda para o Moisés, foi o grande legislador de Israel, e é por Jesus no meio. Jesus está no meio, mas ele tem 2 vizinhos no meu coração, o seu Moisés e o dono Elias. No momento em que a gente tenta colocar pessoas de igualdade no nosso coração, e eu não estou aqui sujando a imagem do Moisés e de Elias, não. A Bíblia diz em Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, que nunca se levantou em Moisés nunca se levantou em Israel um homem na mesma unção de Moisés. Ele era o cara, meu irmão. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Era um cara que o povo estava há 430 anos de escravidão, chegou com um cajado. Só chegou com um cajado, a roupa do corpo, e disse, Faraó, Deus mandou você libertar o povo. E se tu não libertar, a boca vai ficar quente para o seu lado. Nova tradução Gabriel da linguagem do de hoje. O caldo vai entornar para cima de você. Um homem que suportou o povo 40 anos, o homem que legislou Israel, fez a constituição, meu irmão, de Israel. Cara, é o cara. Quem era Elias, pastor Gabriel? Elias era um incendiário, meu irmão. Elias era terror de bombeiro. Terror de bombeiro. Vinham prender Elias e dizia, fogo do céu. Descia lá, matava tudo. Hoje eu estou de mau humor. Fogo do céu, matava. Elias, meu irmão, corria mais que o Usain Bolt. Está na Bíblia, não leu não, está lá. Tu acha que o Usain Bolt tem um recorde de velocidade? Olha Elias. Quando a chuva desceu lá no Monte Carmelo, e quando ele disse, olha, vai vir barulho de chuva, ele chegou para Acabe e disse, suba na carruagem, que senão você vai molhar a sua roupa. Suma da minha frente. Nova tradução Gabriel da linguagem de hoje. Acabe pega a carruagem, sai-se embora para não ficar molhado de chuva, porque começou a cair um toró. A Bíblia diz que a unção de Deus desceu sobre Elias e ele corria na frente da carruagem, meu irmão. Profeta com cavalo de potência, meu amigo. Imagina aí, profeta com cavalos de potência. Elias, um grande homem de Deus. Elias que disse, enquanto o Senhor não abrir o céu, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Elias, um grande homem de Deus. Um baita de um homem de Deus. Moisés, um grande homem de Deus. Só que homem de Deus nenhum, na Bíblia ou fora da Bíblia, pode se comparar com o Senhor Jesus na nossa vida. Nenhum. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Filipenses, Paulo escreve que o Senhor deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Ele, não é outro, é Ele. E a gente precisa pegar isso e implementar na nossa vida. Entender que o que realmente importa na vida é Cristo. Não importa quanto você ganha de dinheiro, o que importa é Jesus na sua vida. Não importa se você mora numa casa de taipa ou numa mansão, o que importa é Jesus na sua vida. Não importa, meu irmão, se você tem 10 anos de crente, 1000 anos de crente, se você compartilhou Santa Ceia com Paulo na Bíblia, não estou nem aí para isso. O que importa é Jesus. Em Jesus a nossa história some e Ele aparece. O princípio do Evangelho é nós ficar bem pequenininho, mas Ele tem que crescer na nossa vida. Quando questionaram João Batista e perguntaram para ele,
Jesus lá está abrindo uma congregação maior do que a sua. Estão abrindo lá, você está juntando 1000, Jesus está juntando 20 lá. João juntava 1000 para batizar no Jordão, Jesus juntava 20.000 lá no monte para pregar. Aí chegaram para João e disse: o marketing está fraco, hein? Fazer uma campanha de oração, sua igreja está diminuindo. Está tudo indo lá para a congregação do seu Jesus. Aí fazer o que, Joãozão? Ele lá, rapaz, você só aqui só molha o povo. E chama de raça de víbora. Lá ele cura, dá pão, dá peixe. Tem que fazer alguma coisa. Está muito ruim. Vamos botar uma luz, um jogo de fumaça aqui na congregação do Jordão. Aí o que é que João disse? Vocês não estão entendendo não. Vocês não entenderam não. João olha para os discípulos dele e diz assim: é necessário somente uma coisa. Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: uma coisa só é necessária. Olha nesses olhinhos azuis dessa pessoa que está do seu lado e fala: uma coisa só é necessária. Só uma coisa. Aponta o dedinho para cima e fala: que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua. Nós precisamos colocar Jesus de volta no lugar certo, no tamanho certo, com a porção certa. Ele tenta e diz: ó, eu vou fazer uma casinha para o outro, uma casinha para o outro, você vai ficar aí no meio. Aí o pai chega e diz: esse aqui é o meu filho amado. Quando nós estudamos teologia bíblica, a galera lá do Strong viu isso, que todo o Antigo Testamento, você pega lá de Gênesis até Malaquias, ele teve uma função: preparação. Todo o Antigo Testamento só teve uma função de preparar. Preparar para o quê, pastor Gabriel? Para o que viria no novo. Preparar para aquele que viria. Qual aquele que viria? Do ventre da virgem nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ela vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. A serpente pode até ter machucado o calcanhar, mas ele esmagou a cabeça. Ele esmagou a cabeça. É a preparação para aquela promessa que estava lá. Para aquela promessa que estava lá. E aí o pai diz: esse aqui é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. O pai chegou e botou ordem na casa. Meu irmão, quando a sua vida estiver toda bagunçada, eu quero só abrir um parênteses sobre isso. Quando a sua vida estiver toda bagunçada, as prioridades todas erradas, o coração todo perdido, com muitas informações, o pai vai chegar e vai botar ordem na casa. E eu oro para que papai do céu chegue e coloque em ordem tudo aquilo que está em desordem. Desordem é coisa do cão. O nosso Deus é Deus de ordem. E a primeira ordem é: Jesus é mais importante do que todas as coisas. Ele é mais importante do que todas as coisas. O coração dos discípulos estava todo bagunçado. Eles disseram: não, eles são iguais. O pai disse: é não. Quando eles escutam aquela voz, eles caem no chão, ficam morrendo de medo. Jesus, eu tive uma experiência uma vez com isso daqui, mas eu acho que eu vou contar em outro pão da vida dele, que meu tempo já acabou. Conta ou não conto? Misericórdia, eu tomar tempo do pastor Gilberto. Pastor, vai dar certo. Quando a gente estava numa preparação para um encontro com Deus, eu nunca tinha escutado a voz de Deus, recebido um toque do Senhor tão forte em toda a minha vida. E esse negócio de quando você ouvir a voz de Deus, você cair no chão com medo, meu irmão, isso é a mais pura verdade. Ninguém consegue ficar de pé quando o papai do céu fala. Quando, outro exemplo bíblico é o cansaço, irmão, vou estar tropa, mas você desconsidera. Outro exemplo da palavra de Deus, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, chega a guarda lá do Sinédrio e pergunta: onde está Jesus, o Nazareno? Jesus olha para eles e diz: eu sou. Irmão, os caras caem para trás, tudo no chão, fica tudo apavorado. Jesus vai lá, levanta a mão: que foi? Ficou fraco das pernas, comeu feijão hoje não? Levanta o pobre dos homens. Sou eu.
Jesus só olhou para ele e falou: eu sou. Aquela mesma, depois a gente fala sobre isso, que é aquela mesma declaração que Jeová falou para Moisés. O que Jesus disse lá no Getsemane, eu sou, é a mesma coisa que Moisés ouviu lá no meio da sarça. Lá no meio da sarça, Deus Pai falou, eu sou. Lá no Getsemane, Jesus falou, eu sou. Mas esse é outro assunto. E essa voz, ela é muito forte. Eu lembro que a gente estava numa preparação para o encontro com Deus. Chegou no último dia. Eu estava orando ao Senhor por uma experiência diferente. Orando ao Senhor para viver algo novo. Eu estava jejuando, estava orando. Confesso que essa busca que eu estava fazendo para esse momento do encontro com Deus foi bem egoísta. Eu não estava nem aí para a equipe, nem aí para os encontristas. Eu estava jejuando só para eu ficar mais perto de Jesus. Que a gente faz jejum pelos irmãos, faz jejum pelo encontro, pela palavra. Ele estava fazendo por isso, eu só queria ficar mais perto de Deus. E eu estava dizendo, Senhor, eu quero ter uma experiência real, eu quero viver algo novo, eu quero um toque diferente, meu irmão. Se você quiser viver uma experiência com Deus, é só você procurar Ele. Eu quero que você entenda isso, Deus não está longe. O erro da gente é achar que Papai do Céu está lá e a gente está aqui. Deus está lá longe de mim. Ele é muito santo, eu sou muito pecador. Mas essa não é a visão da Bíblia. Outro nome que Jesus recebeu foi Emanuel. Deus conosco. Deus no meio de nós. Deus dentro do barro. E eu orando, e disse, Senhor, eu quero viver isso. Quando foi em uma manhã, a gente estava cantando um louvor. A gente começou a cantar aquele louvor Maranata. E no momento que aquele louvor começou, Natanael, a voz está meio ruim, mas eu acho que vai ser um dó maior. A gente estava lá, todo mundo se preparando, era o segundo dia de encontro, para mim já tinha sido muito bom. Eu quero convidar você a ficar de pé. A ficar de pé que eu já estou encerrando. Aquele clima daquele dia estava gostoso, está mais ou menos igual está agora. E a gente estava orando, a gente estava buscando a Deus para receber o pessoal. E a gente começou a cantar. E eu lembro que naquele momento, a única razão da minha oração era, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor volte para me buscar logo. Maranata, buscar Jesus não é um grito de alguém que está desesperado e quer fugir da guerra. Alguém aqui já sentiu muita saudade na vida? Levante assim a mão, galera da saudade. Muita saudade. Saudade no coração. Às vezes você passou viagem longe de uma pessoa que você ama. Passa os dias, o coração aperta. Ou às vezes você está com saudade de um coração de uma pessoa que partiu, um luto, você dá aquela saudade. Ou alguém que viajou, foi para longe, você não tem mais contato, mas você ama aquela pessoa e está com saudade no coração. O termo Maranata é mais ou menos isso. O sentimento é mais ou menos esse. Porque teve um que a Bíblia diz, quando ele estava assunto aos céus, os varões galileus estavam orando, estavam lá chorando, e o anjo chegou e falou, varões galileus, não fiquem entristecidos, não chorem. Porque esse mesmo Senhor Jesus está subindo hoje ao céu. Ele voltará um dia do mesmo jeito que Ele está subindo ao céu. Nós precisamos alinhar nosso coração. A nossa vida aqui na terra não pode ser preciosa demais, importante demais, a ponto da gente não querer Jesus de volta. A gente quer uma vida muito confortável, cheia de providências, cheia de bênçãos, cheia de bens, e a gente se esquece que a melhor parte da vida não é essa. A melhor parte da vida, Paulo escreve, ele diz, hoje nós vemos como se fosse um espelho em enigma, está todo manchado. Não sei se você já viu aquelas casas antigas que tem aquele espelho velho, que mal você consegue ver o reflexo. É mais ou menos isso que Paulo diz. Mas ele fala, um dia nós veremos Ele como Ele é, veremos face a face. Vai chegar uma hora, meu irmão, que não vai ter mais barreira. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais que lutar contra o pecado, porque a velha natureza vai ser revestida de uma nova. O que é corruptível vai ser transformado em incorruptível. Aleluia. É o desejo pelo Senhor Jesus. O desejo da noiva é só encontrar um noivo.
A noiva não quer saber em que casa vai morar, não quer saber em que carro vai andar. Ela quer encontrar um noivo. Depois de encontrar um noivo, está tudo certo. Se o bom Jesus viesse hoje, Ele encontraria nossas lamparinas acesas, cheias de azeite. Eu não estou aqui com essa palavra para apontar o dedo para você, nem dizer para você que você é um crente mais ou menos, mas eu quero convidar você a fazer uma reflexão sincera no seu coração. Se em algum momento dessa caminhada com Deus a gente tirou Jesus do canto dele, botou outras coisas ao lado e disse são iguais, esse é um excelente momento para a gente centralizar nosso coração e dizer: somente Jesus importa, mais ninguém a não ser Jesus. Nós começamos essa mensagem declarando isso: mais ninguém a não ser Jesus.